Fala pessoal, beleza? Turma, nesse vídeo eu irei falar sobre a vitória do Spurs para cima do Miami Heat. San Antonio venceu por 120-104 e o grande destaque desse jogo foi ele, Victor Wembanyama. O que o Wembanyama jogou hoje foi sacanagem. Tivemos uma atuação de gala do Wembanyama. Hoje o Wemby mostrou uma boa parte do seu arsenal ofensivo. E na defesa, o cara foi simplesmente implacável. Foi impressionante o que o Wembanyama jogou hoje. Foi assim, foi assustador. Foi assustador. Nesse vídeo, vou falar sobre o jogo, falar sobre o Wembanyama, mas antes vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal se por acaso você ainda não for inscrito, tá bom? Vamos lá, o San Antonio Spurs foi para esse jogo com dois grandes desfalques, né? O Keldon Johnson não atuou, ele segue se recuperando de lesão e o Zach Collins também não jogou. Esses dois ficaram de fora, só que o Spurs teve à disposição o Jeremy Sochan, né? O Sochan não jogou no primeiro jogo da pré-temporada, só que hoje ele estava disponível e até fez um jogo bom. É que o Wembanyama foi tão surreal que ele ofuscou o resto do time do Spurs, mas o Sochan fez até uma boa partida. Já o Miami Heat foi pro jogo sem nenhum titular, né? O Spoelstra poupou todo mundo e começou o jogo com uma lineup que não tinha nenhum jogador titular, mas nenhum. O jogador com o maior nome que o Miami teve nessa lineup titular foi o Duncan Robinson. Todos os outros eram desconhecidos, os famosos desconhecidos de Erik Spoelstra. E vou te falar, hein? Alguns desses desconhecidos jogaram bola, jogaram demais. Mas vamos lá. O Spurs começou com uma lineup bem alta, sem um armador de origem, o Trey Jones saiu do banco. O Spurs começou ali com o Wembanyama, com o Sochan, com o Vassell, né, uma lineup bem alta mesmo, e deu super certo, tá? Principalmente na defesa. A defesa do Spurs foi muito bem no começo do jogo, e no ataque, o Vassell e o Wembanyama produziram super bem. O Wembanyama explorou super bem a média distância, conseguiu achar bons arremessos saindo de screens, e o Devin Vassell, assim, teve uma eficiência no perímetro simplesmente sensacional, e em 4 minutos o Spurs abriu 9 de vantagem. Depois que o Spurs abriu essa vantagem, o Miami conseguiu acordar, né? O Miami conseguiu engatar um bom ritmo, o time começou a rodar um pouco mais a bola, gerou bons espaços, o Miami encontrou muitos arremessos livres no perímetro, muitos arremessos limpos e não desperdiçou. O time começou a matar a bola e assumiu a liderança do jogo e terminou o primeiro quarto na frente. Vale destacar que quando o Wembanyama foi para o banco descansar, o ataque do Spurs meio que parou de produzir, viu? Sem o Wembanyama, o ataque do Spurs parou, mesmo enfrentando, né, o catadão do Miami Heat. Então, vale a crítica ao banco do Spurs, que foi mal, que foi bem mal. No segundo quarto, o Miami até conseguiu segurar a liderança por um tempo, só que não conseguiu desgarrar, não conseguiu abrir uma vantagem maior por conta do Wembanyama. O Wembanyama foi, cara, surreal assim, né? Impressionante a facilidade que o Wembanyama teve para criar na média distância. Ele também conseguiu, né, acertar uma bolinha ali no perímetro, só que o foco do Wembanyama nesse jogo foi a média distância. Sabe? Explorou muito bem o mid-range, step back, saindo de screens, criando no mano a mano, cara, surreal.
matou muita bola e não deixou o Miami desgarrar. E aí, quando o Devin Vassell voltou a matar a bola do perímetro, o Spurs engatou uma boa sequência, conseguiu engatar uma pequena run e, faltando 2 minutos, reassumiu a liderança do jogo. E terminou muito bem o primeiro tempo. O Spurs terminou o primeiro tempo na frente e com uma baita de uma ponte aérea do Tre Jones pro Wembanyama e com baita de um bloco do Devin Vassell no estouro do relógio. Então o Spurs terminou bem o primeiro tempo e terminou com 2 jogadas de efeito. 2 jogadas de efeito. Na volta do intervalo, os 2 times mantiveram as suas lineups, né? Os 2 times titulares voltaram e o jogo permaneceu equilibrado, né? O Spurs terminou melhor o primeiro tempo, só que o Miami voltou bem do intervalo. Então o Miami não se deixou abalar, né? Não se deixou abater pela reta final do primeiro tempo, voltou bem no intervalo e retomou a liderança ali nos 3, 4 primeiros minutos. Só que, de novo, não conseguiu abrir vantagem por conta do Wembanyama. O Wembanyama simplesmente deixou a defesa do Heat sem resposta. Sabe, o Heat não conseguiu diminuir o ritmo do Wembanyama. E olha que tentou algumas marcações diferentes. Tentou ali uma marcação mais mano a mano com o Thomas Bryant, não deu certo. Começou a marcar um pouquinho mais em zona, também não deu certo. O Wembanyama deixou a defesa do Heat sem resposta e graças a ele o Spurs permaneceu ali uma posse atrás e o Wembanyama conseguiu botar o San Antonio de volta na liderança antes de ir para o banco e encerrar a sua participação. O Wembanyama saiu ali faltando, se eu não me engano, uns 4, 5 minutos para terminar o terceiro quarto e ele deixou o Spurs na liderança. O Spurs conseguiu se manter um pouquinho ali na liderança depois que o Wembanyama saiu, só que o Miami voltou a pressionar, empatou o jogo e levou o jogo equilibrado para o quarto período. O jogo chegou aberto no quarto período. Só que aí, o fundo do banco do Spurs deitou no fundo do banco do Heat. Né, o fundo do banco do Spurs foi muito bem, começou o quarto período já abrindo 9 pontos de vantagem e com a parcial de 34-20 no quarto período, San Antonio garantiu a sua vitória. Né? San Antonio vence o Miami por 120-104 e mostra que com o Wembanyama jogando nesse nível, o time pode conquistar vitórias. É óbvio que o Miami, assim, estava longe da sua força máxima. O Miami jogou com seus reservas. Jogou com um bando de desconhecidos e o Duncan Robinson. Tirando o Duncan Robinson e o Thomas Bryant, todos os outros jogadores que entraram ali no Miami eram desconhecidos. Então, é óbvio, temos que levar isso em consideração. Só que o impacto que o Wembanyama tem no jogo é algo impressionante. A gente viu isso no jogo contra o Oklahoma e hoje a gente viu de novo. O Wembanyama é o tipo de cara que quando tá em quadra, o time dele tem chance de ganhar, sabe? Se ele tá jogando, o time que ele tá pode ter esperança de vitória, porque é aquele cara que deixa a defesa adversária sem resposta. Hoje o Miami simplesmente não teve o que fazer para parar o Wembanyama. Não teve. E o Wembanyama mostrou hoje uma boa parte do seu arsenal ofensivo. Hoje vimos um Wembanyama dominar a média distância como poucos. Sabe?
muito confortável criando no mid-range e variando as suas jogadas. Ora um step back, ora um catch and shoot, ora um arremesso saindo da screen. Sabe? Uma tomada de decisão perfeita. Perfeita. Quando precisou chutar para 3, ele chutou, fez ali alguns bons pick and pops. É óbvio, nem toda a bola de 3 caiu, errou, algumas bolas de 3 sim, só que ele conseguiu criar ótimas janelas para arremessar para 3. E os arremessos não foram ruins, não foram arremessos forçados, é que a bola não caiu. Acontece. Acontece. O Wembanyama também conseguiu algumas jogadas bem explosivas por dentro, conseguiu alguns bons drives. Teve uma jogada que o Devin Vassell foi infiltrar, ele soltou no Wembanyama e ele puxou uma dunk com a mão esquerda para cima do Thomas Bryant, que foi uma coisa inacreditável. Inacreditável. Então, hoje vimos o que esse cara consegue entregar no ataque, tá? É isso que ele entrega. Te entrega arremesso de média distância, te entrega arremesso de longa distância, te entrega uma agressividade absurda nos drives, te entrega uma excelente variação de jogadas, te entrega uma versatilidade ofensiva que poucos jogadores no mundo podem entregar, porque estamos falando de um cara de 2,20 que se movimenta, que dribla como um cara de 2,1. É bizarro, cara. Simplesmente bizarro. E além de entregar o que ele entregou no ataque, também entregou na defesa. O Wembanyama teve 23 pontos e 4 assistências, só que ele teve também 3 blocos. Ele bloqueou super bem. Em muitas oportunidades, os jogadores do Heat desistiam de ir para a bandeja porque o Wembanyama estava lá cobrindo. O Wembanyama, ele é um cara que ele intimida os jogadores adversários. É óbvio que nem todo jogador vai ficar intimidado com o Wembanyama. Por exemplo, o LeBron vai dentro do Wembanyama. O Ja Morant vai dentro do Wembanyama, não tenha dúvida disso. Só que os jogadores comuns vão pensar 2, 3 vezes antes de ir para a bandeja quando tiver o Wembanyama ali. Porque é esse o efeito que ele causa. Esse é o efeito que ele causa. Assim, eu sei que eu tô parecendo muito fanboy, que eu tô parecendo muito, sabe, chupa-bola do Wembanyama. Só que a grande verdade é que não tem como você assistir o Wembanyama jogar e não ficar desse jeito. Você tem que ser muito hater, você tem que ter muita má vontade para olhar pro jogo que o Wembanyama fez hoje e achar que ele não é nada demais, que o hype é, sabe, que o hype é um exagero, que a galera tá exagerando aí no hype. Tem que ter muita má vontade. Reforço, o adversário era fraco. Era fraco. Esse time do Miami só foi competitivo hoje porque o Erik Spoelstra é um gênio. O Erik Spoelstra consegue pegar ali um bando de desconhecidos e consegue fazer esses caras praticar um basquete decente, tá? A verdade é essa. O Spoelstra consegue pegar um Kane, que é um jogador que ninguém conhece, consegue fazer esse cara meter 24 pontos com 6 bolas de 3 convertidas. Ele consegue fazer isso, tá? Então, reforço, não era um grande adversário, o oponente não era tão forte como o Oklahoma naquele primeiro jogo. Só que vamos olhar para as jogadas do Wembanyama. Esquece o adversário, olha para as jogadas do Wembanyama. Olha para a tomada de decisão desse cara. Assim, não tem como você não ficar empolgado e não tem como você não ficar assustado com o potencial que o Wembanyama tem. Na Summer League, o Wembanyama, ele deixou algumas dúvidas, sabe? O primeiro jogo do Wembanyama na Summer League foi muito ruim.
E aí abriu margem para muitos questionamentos. Só que essa pré-temporada tá servindo para provar, para mostrar para todos que ele é um talento geracional, que ele é um cara diferente. O Wembanyama, com 2,20, 2,24, né? 2 e uns quebrados aí, ele tem um domínio dos fundamentos que é algo muito raro de se ver. Então, essa foi uma atuação que, cara, assim, que me deixou em choque. Eu já fiquei em choque depois do jogo contra o Oklahoma e depois desse jogo contra o Miami fiquei mais em choque ainda. Eu tô muito animado com o Embi, muito animado mesmo. Para não deixar passar batido, o Devin Vassell teve uma baita atuação, viu? 6 de 7 para 3, 21 pontos marcados, uma baita entrega defensiva também. É que o Wembanyama, como eu disse, ofuscou todo o resto do jogo. Todo o resto do jogo. Mas o Devin Vassell fez uma partidaça. Gostei muito do Devin Vassell também. É que o Wembanyama foi muito bizarro. Bom, era isso que eu tinha para falar sobre esse jogo, sobre o Wembanyama. Poderia ficar aqui mais uns 20 minutos elogiando esse cara, porque realmente eu adoro ver o Wembanyama jogar. Tô louco pra ver ele jogar logo na temporada regular. Mas eu vou parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, né? Já ficou mais extenso do que eu queria. É isso. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe. Não se esqueça de dar uma olhadinha no primeiro comentário fixado, porque vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, com período de teste grátis. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga, então se você não quer perder nenhum jogo dessa temporada, garanta já o seu League Pass. E é isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.